um pequeno arquiteto ou um engenheiro que está começando na profissão. Fala Uhum, aí, o que que as áreas de risco, o que que essa pessoa tem que ter atenção? uhum. Fale aí pro pessoal. Bem, primeira coisa, né, que um engenheiro ou um arquiteto precisa ter em mente é definir exatamente o que ele vai fazer e qual público ele vai atender. Porque isso direciona que tipo de cuidado você vai ter. Sim. Então, se você se propõe, É que assim, quando o cara começa, ele ele fala vai assim, atender todo mundo. que pintar eu traço, né? É, só que é, Ai, ai. só que É a realidade, a né, gente cara? O cara tem que entende, ganhar dinheiro, ele, ó, pô, vai, vai fazer, bateu na porta que já era. vai fazer o que surgir. Isso é normal em qualquer profissão, quando você Uhum. começa. A advocacia não foi diferente. Sim. Mas já se sabia para onde eu queria levar a empresa. Então, quando eu estou pensando em preparação, eu tenho que olhar para o futuro, independente se nesse momento eu vou trabalhar com o que aparecer. Mas qual que é o tipo de cliente que eu estou buscando trazer? Porque a depender do cliente, o perfil, eu vou ter Uhum. uma persona, né? Que é Sim, uma forma de agir e de ser para conquistar esse cliente. E isso exatamente. é a base para quê? Isso é muito importante, né? Para gente que trabalha com prestação de serviço, horas, dedicação, engenheiro, arquitetos, são artistas. Assim como um advogado no dia a dia é um artista. E sendo um artista, você precisa Sim. estar preparado para colocar sua arte em prática. Vou Uhum. colocar para quem? Qual que é o meu objetivo com isso? Então, se eu busco um cliente AA, o perfil de contrato, quando eu vou trabalhar com esse cliente, é diferente de um contrato que eu vou trabalhar com um cliente da classe C. Porque os cuidados e os riscos são bem diferentes. Muita Então, gente nem sabe disso, né? Ter personas ou quem é o meu público, o que que eu vou fazer, como vou direcionar. Isso faz total diferença, né? No faz. atendimento ou como você vai receber a pessoa no seu escritório, tudo, né? Na velocidade, inclusive, do negócio realmente se consolidar, dele Sim. começar a trazer retorno. Então, a primeira coisa é realmente identificar para quem eu vou trabalhar, qual que é o meu produto, qual que é o serviço que eu vou entregar. Aí, tendo esses itens, eu já tenho capacidade de definir. Eu vou estruturar uma empresa. Então, eu vou manter uma sociedade, eu vou começar uma empresa sozinho, que é o primeiro passo. Abrir Uhum. um CNPJ e ali definir com o que eu trabalho Sim. e começar a prospectar clientes. Então, começa-se no contrato social a definição. E se você tem sócios, ali você já tem que ter bastante cuidado de que definir qual que é a regra do jogo, qual que é o papel de cada um dentro da sociedade, porque isso vai interferir na prosperidade ou não dessa empresa. E se não der certo, você precisa ter previsão de como a pessoa Como vai que vai sair sair, ou né? você vai sair do negócio para quê? É que senão depois A empresa ela não pode sofrer porque os sócios não se não entenderam, se né? entenderam, porque tem propósito diferente, vão descobrir isso depois. Então, a empresa ela tem que ser pensada para sobreviver à ausência dos sócios. Então, isso é uma coisa muito importante ser definida. Uhum. Entendendo, então, o propósito da empresa, o cliente, constituindo um CNPJ, regulando a minha relação societária se eu tiver, Uhum. agora eu tenho que pensar no perfil de contrato de prestação de serviço que eu vou trabalhar. Então, Sim. para o público A, Aí tem que ter uma série de jurídicos ali, né? Contratos. a primeira coisa que eu vou te perguntar é se vai trabalhar para quem. Sim. Você pretende entregar o que para essa pessoa? Uhum. Então, eu vou entregar um projeto. Um projeto até que nível? Sim. Não, eu vou fazer um projeto elétrico e ponto. Não faço mais nada. Perfeito. O projeto eu posso entender como uma prestação de serviço? Posso. Beleza, então isso influencia como é que vai ser a tua Mas eu acho que tributação. tem que colocar um nível de detalhamento, porque o cara pode chegar e falar, pô, mas não era isso que eu contratei. Então Aí, tem que estar bem claro aí que tá. até onde Então, vai aquilo. é um projeto que eu vou ter consultoria, ou seja, eu vou lá ver o que Você vai a acompanhar a engenharia está obra? fazendo, o pedreiro está fazendo no dia a dia para ver se ele está seguindo o meu projeto. Isso faz Sim. parte do escopo. Então, se isso não é delimitado no contrato, provavelmente você vai ter aquele cliente que vai ter
na percepção dele, que isso é uma obrigação sua. Você fez o projeto, então acompanhe ele do começo ao fim e garanta que ele funcione. Uhum. Então, por isso que aí entra outro detalhe. O que você vende? Certo. Porque como você vende, o seu contrato vai ter que espelhar aquilo que você está vendendo. Então, Sim. você precisa entender o seu público, o seu produto ou o seu serviço, para que o contrato ele realmente tenha e vista a sua operação, para que ele traga uma segurança. E aí é o que muitas vezes as pessoas pecam, de procurar deixar achar aqui na internet um modelão, Sim. só que aquilo lá não foi pensado para o seu negócio. Ele não está atendendo às suas necessidades. Ele pode ser melhor do que não ter um contrato. Mas em um determinado momento ele vai pecar porque você vende mais ou vende menos coisas do que ele está ali prevendo. E ele não entende o tipo de problema que você vai ter. Uhum. Porque depois que você contratou o cliente e não ficou claro para ele a limitação e o seu contrato não fala, ou ainda que fale, o cliente vem te questiona, fala, não foi isso que você me vendeu? Aí Sim. você Você não está pressionado, coberto juridicamente e ainda, ali você se lasca. ainda que você fez o objeto perfeitinho, mas Cara, isso na é. venda você falou mais do que precisava, porque você não sabia o que você Uhum. queria Você falou vender. que ia entregar isso. Aí você vai o quê? Você tem duas opções. Vou seguir o contrato literal Sim. ou vou falar pro cara, vou cumprir aquilo que eu te falei. Uhum. Então, cada um tem uma escolha. Ou também o cara tá querendo mais do que ele te contratou, né? Aí Cara, é. o contrato serve para fechar. Se Porque você não geralmente. conversou com ele e está bem escrito no contrato, Aham. fala, meu amigo, a gente não combinou isso, mas eu estou à sua disposição. Vai Uhum. ter um adicional. É, assim, entendendo o lado do cliente, ele tá ali construindo um sonho, tal, tudo, quer fazer um imóvel, ou tá comprando material, ou tá negociando um serviço, um produto ou um serviço. E o cliente, ele tem o sonho de fazer um imóvel, né? Estou me colocando do lado do cliente. Mas ele te contrata. E aí, naquela expectativa que ele te contrata. Aí você do lado de cá, você fala assim, pô, o cara quer minha alma. Isso acontece, né? Então, o cliente fica ali, exigente e tal, tudo. E realmente, né? Alguns clientes, né? Eles querem sempre um além, e você fala, poxa, então você tem que definir isso, né? Porque senão você vende sua alma realmente, É. né? Vai- Literalmente. vamos bagunçar um pouquinho o Ai, ai, negócio bagunça aí. e vamos pensar assim. Aham, Então, eu sou um arquiteto sim. e vou subcontratar Mas eu coloquei o projetos. ponto de vista dos dois lados, hein? Vou subcontratar. Então, eu fecho um cliente e a responsabilidade do começo ao fim é minha. Isso Sim, quer dizer o quê? Eu faço projeto arquitetônico, todos os projetos complementares de sim, engenharia, elétrica, hidráulica e dali por sim, diante. Eu contrato os prestadores de serviço, então quem vai edificar. sim. Eu posso, Quem vai construir, edificar, você está falando, certo? quem vai fazer a construção. Uhum. Eu vou decorar, mobiliar, entregar a Nossa casa de senhora. porteira fechada. O que que você quer vender? A Então, alma. E entenda mais um pouco, o né? tamanho, porque para isso você É vai ter que bem ter uma complexo isso aí. capacidade de administração de custos, né, de inúmeras áreas. Você vai ter inúmeros subcontratos com cada um desses prestadores que vão entrar para terceirizar o serviço. E você, na ponta, é o garantidor de tudo isso, porque foi você que vendeu para o cliente. Sim. Então, ele não quer saber se foi a construtora que está errando. Ele fez negócio com você. Uhum. Ainda mais, não, você indicou. Perfeito. Você indicou, eu estou pagando ela, mas no seu Você é projeto está administrador. administração. Então, cuide Sim. para que ela não erre.